já estamos dentro do grande expediente, como a deputada Alessandra Campelo, que estava presidindo a mesa, abriu o grande expediente. Nós temos sob a mesa, que mais? Isso aqui já foi? Temos sob a mesa requerimentos que estão sendo deferidos. Um de autoria do deputado Adjunto Afonso, 3 de autoria do deputado Alessandra Campelo, 10 de autoria do deputado João Luiz, um requerimento de autoria do deputado Fausto Júnior, 2 requerimentos de autoria do deputado Alcimar Maciel, um requerimento de autoria da deputada Joana Dark, 33 requerimentos de autoria da deputada Terezinha Ruiz, um requerimento de autoria do deputado Belarmino Lins, um requerimento de autoria do deputado Saulo Viana, estão sendo encaminhados aos respectivos destinatários. Temos sob a mesa projetos de lei, 7 de autoria da deputada Joana Dark, na quantidade de um requerimento, deputada Alessandra Campelo, Maiara Pinheiro, Fausto Júnior, Belarmino Lins, Serafim Correia, todos apresentaram um requerimento. Não. E um requerimento conjunto da deputada Alessandra Campelo e Adjunto Afonso, e 3 projetos de lei, todos os projetos de lei de autoria também da deputada Terezinha Ruiz estão sendo encaminhados. Senhor presidente, eu apresentei às comissões técnicas permanentes da Casa. Eu apresentei um projeto de lei. Vossa Excelência foi o primeiro nome lido, deputado Serafim Correia. Um projeto de lei de Vossa Excelência consta aqui na nossa lista de requerimentos. Temos as atas para serem votadas das reuniões ordinárias de número 114 a 120, pela ordem, das sessões especiais de 116 a 121, pela ordem, e também da sessão especial de número 123. A 6ª reunião extraordinária também, e a 19ª audiência pública também. Senhores deputados que concordam com as atas, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem concedida, deputado... Comunicar a liderança concedida, deputado Wilker Barreto. Mais uma vez, peço que o setor do controle de painel seja reiniciado o painel para um novo registro de presenças. Senhor presidente, posso iniciar a fala, senhor presidente? Pelo tempo de 5 minutos. Senhores deputados, assessores, amigos da imprensa, deputado delegado Péricles, mais uma vez ontem, no Jornal Nacional, o Amazonas passa por um vexame público, agravado porque lá na ponta os atores daquela reportagem são da vida real, é o cidadão de bem. E na manhã de hoje, eu quero pedir à técnica que publique, que coloque aí a matéria do G1. Deputado Augusto Ferraz, eu passei o ano alertando, ajudando e contribuindo. Deputado Dermilson, Vossa Excelência de igual teor. Isso aí foi ontem, hoje. Isso é o amanhecer do amazonense. E o que mais me chocou, olha a frase que o médico colocou. Isso é grave. E eu quero falar para Vossas Excelências, deputado Fausto, que os números da cardiologia são bem maiores, porque desde agosto não tem laudo no ambulatório
do Francisca Mendes, porque o ecocardiograma está parado. Senhores deputados, sociedade amazonense, chegamos ao limite. A sociedade clama uma resposta rápida desta casa. O cidadão de bem hoje está exposto. Hoje, de forma muito clara. E esta casa não pode legislar de costa para as ruas. O parlamento do Amazonas é pautado pelo povo. E só tem um soberano no Estado. O povo do Estado do Amazonas. É dele o direito de querer ser governado ou não. Por isso, deputados e deputadas, pelos fatos narrados pela grande imprensa e pela imprensa regional, pelos atos criminosos praticados pelo governador e o vice, que assumem o compromisso de matar e priorizam despesas ofensivas ao povo. Um Estado que está com o seu maior hospital cardiológico praticamente parado, com as grandes unidades em colapso, faltando o deputado Augusto Ferraz, deputado Serafim Correia, desde o Esparadrapo, no João Lúcio. É um Estado que ceifa a vida do povo, mas não abre mão de gastar 85 milhões de reais com eventos. Não abre mão de gastar bilhões com jatinho. Não abre mão de gastar o dinheiro do povo de forma equivocada, atentando contra o princípio da moralidade e eficiência, praticando claramente atos de improbidade administrativa, de um Estado que, ao contrário do Rio de Janeiro, que passa por um colapso de receita, é um Estado superavitário, mas de um governo que não controla seus gastos. Atendendo o deputado Dermilson, o pedido da sociedade, formulados por juristas que de forma espontânea colocaram-se à disposição do povo do Amazonas. Não há outro caminho, presidente Neto, para esta casa apreciar um pedido de impeachment do governador e do vice, motivados pelos fatos narrados não somente em 2 dias de Jornal Nacional, mas um fato gritante e crescente ao longo de um ano. Vidas foram ceifadas de forma criminosa por omissão. Por isso, nós iremos, ainda hoje, presidente Neto, formular oficialmente, eu e o deputado Dermilson, está aberto a qualquer deputado, o pedido de impeachment do governador e do vice por omissão, improbidade e falta de capacidade técnica para conduzir o futuro do Amazonas. Desta forma, nós vamos, senhor presidente, nos debruçar sobre os fatos jurídicos e os fatos narrados. Deputado, eu peço que Vossa Excelência conclua em 15 segundos para que eu também possa conceder ao deputado Serafim Correia, e nós temos pouquíssimo tempo para votar hoje 90 matérias. 15 segundos. Concluirei em 15 segundos. O Amazonas não merece e o seu povo não merece passar pelo constrangimento e, o que é pior, humilde, pagando com a sua própria vida. Esta casa, obviamente, tem a sua competência e prerrogativa para apurar. Próximo e último
comunicar a liderança ao deputado Serafim Correia. Solicito que os colegas deputados e deputadas que estejam nos seus gabinetes, em qualquer um dos setores da casa, se façam presentes. No plenário Rui Araújo, o painel está liberado para o novo registro de presença dos senhores. Solicito que o eminente deputado Belarmino Lins registre sua presença, assim como o deputado Carlinhos Bessa. Senhor presidente, senhores deputados, ilustres deputadas presentes, a questão da saúde pública no Amazonas, ela passou dos limites. Tem fila da morte, tem fila para tudo. E isso saiu dos limites da ilha do Marapatá. Foi além. Foi manchete no Jornal Nacional na segunda. Foi manchete no Jornal Nacional ontem. Quer dizer, talvez agora o governo acorde, o governador acorde que governar não é fazer festa. Governar é pagar preço, é enfrentar os problemas. E eu gostaria de colocar a matéria de ontem no Jornal Nacional, terça-feira. Por favor, técnica. Mais de 200 crianças esperam por cirurgia no hospital estadual, que é referência para o tratamento de doenças do coração. A família da Thalita conseguiu na justiça uma ordem para que o Estado operasse a bebê no prazo de 24 horas. A determinação não foi cumprida e ela morreu com apenas 21 dias de vida. Vamos priorizar essas crianças mais que esse problema. Se tivesse totalmente atenção para essas crianças, não ocorria tanta mortalidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou ao Ministério Público que hoje, no Amazonas, 214 crianças estão na fila da cirurgia cardíaca. 29 morreram neste ano enquanto aguardavam a vez. Segundo a promotoria, faltam remédios e equipamentos no Hospital Francisca Mendes, o único que faz esse procedimento na região norte. Além disso, os funcionários estão com salários atrasados. Dos 5 centros cirúrgicos, 3 funcionam. Das 6 alas de UTI, 2 estão paradas. E nesta terça, a única máquina de hemodinâmica usada para exames cardíacos e procedimentos médicos quebrou. E no Francisca Mendes, ainda segundo o Ministério Público, as cirurgias são realizadas não de acordo com a gravidade do caso, mas conforme a disponibilidade de remédios e equipamentos. A escolha de paciente, ela não se dá ainda pela classificação de risco que ele tem, mas pelo material que o hospital dispõe. Infelizmente, nós ainda vivenciamos essa situação. O secretário estadual de Saúde negou as acusações. Não condiz com a realidade, mesmo porque a fila ela é controlada tanto pela área técnica, ou seja, pela gestão, mas sobretudo observada pelos órgãos de controle. Então, eu não posso passar uma criança que está numa certa posição na frente de outras que têm um critério de sanitário específico, cuja necessidade é maior. A saúde pública da rede estadual no Amazonas está em crise desde o início do atual governo, que alega ter herdado dívidas de gestões anteriores. A situação se agravou nos últimos meses. Servidores estão sem receber desde agosto. Os pagamentos dos atrasados começam apenas no ano que vem, segundo a Secretaria da Saúde. A consequência são pacientes atendidos nos corredores de hospitais. Na maternidade Balbina Mestrinho, isso aconteceu até com os bebês. Hoje, na ala das incubadoras, apenas as mães cuidavam e medicavam seus filhos. A Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas voltou a declarar que herdou dívidas do governo anterior e que está procurando alternativas para aumentar os investimentos na área de saúde. Senhores, eu lamento profundamente que um ano depois ainda se esteja jogando a culpa para o governo anterior. E quero deixar claro que eu fui oposição ao governo anterior em todos os momentos, em todas as oportunidades, mas a situação de lá para cá piorou muito. O caminho, eu disse aqui em fevereiro, o caminho é seguir a lei do SUS. O governo está na contramão.
Ele está querendo privatizar tudo, querendo passar tudo para o controle de OSs. Isso já deu errado e a tendência é que dê mais errado. Agora, nós estamos falando de vidas, de crianças, de idosos, de hipertensos, nós estamos falando de renais crônicos. Então, tudo isso me assusta, me preocupa, porque hoje são essas crianças, mas amanhã pode ser uma criança da nossa família. E aí, como é que fica? Então, o governo precisa sair desse mundo da fantasia e vir para o mundo da realidade. Não ficou mais na Ilha do Marapatá. Foi além da Ilha do Marapatá. Está no Jornal Nacional sendo manchete todo dia. Muito obrigado, senhores deputados e deputadas. Senhores deputados, nós temos... Estamos considerando como lida a pauta de tramitação. Solicito a presença do eminente secretário, deputado delegado Péricles, na mesa. Solicito que o eminente deputado Fausto Júnior assuma a Secretaria dos Trabalhos na mesa. Temos 17 colegas presentes em plenário de acordo com as presenças registradas no painel eletrônico. Senhor secretário. Perdão, secretário, deputado Fausto Júnior, temos o requerimento que solicita dispensa de interstício para o projeto de resolução legislativa 50/2019, assinado pelo deputado delegado Péricles e demais colegas. Os colegas que concordam permaneçam como estão. Com o voto contrário do deputado Dermilson Chagas, aprovado. Senhor secretário. Também temos requerimento de dispensa de interstício para o projeto de resolução legislativa 46/2019, assinado pela deputada Terezinha Ruiz. Projeto de resolução legislativa 46/2019. Os senhores deputados que concordam permaneçam como estão. Presidente, eu pedi a matéria aqui para ler. Desculpa, perdão? É sobre essa matéria aí, o primeiro item da pauta. Eu pedi o projeto da mesa para ler. Ele poderia ser votado em seguida? Dispensa de interstício? Ah, não, não é o primeiro item da pauta que a gente... Não. Nós estamos falando da dispensa de interstício ainda. Ah, tá bom. Então dá tempo de eu ler. Senhor secretário. Senhor presidente, uma sugestão a Vossa Excelência e um apelo aos colegas deputados no sentido de que possamos imprimir velocidade na votação das matérias propostas pelos nobres parlamentares, no sentido de que, com o intuito de avançar, e cada um tem o conhecimento da matéria que foi proponente e que percorreu as comissões e veio a plenário para aprovação. Que nós, para a gente avançar por economia de tempo, as matérias não fossem discutidas e para avançar na pauta com relação à matéria. E Vossa Excelência, com a competência que lhe é peculiar, submeter à votação sem discussão mais ampla, porque todas as matérias de autoria dos deputados já são de pleno conhecimento de cada um, com a intenção de contribuir com a velocidade. É só essa a contribuição. Presidente, questão de ordem concedida ao deputado Felipe Souza. É uma boa sugestão do deputado Belarmino. Eu sugeri a Vossa Excelência que nós pudéssemos votar tudo em bloco e, se algum colega quiser discutir algum dos projetos, que ele peça destaque do projeto para que seja discutido. E nós votássemos tudo em bloco, que a gente pudesse ganhar tempo e conseguirmos aprovar todas as matérias no dia de hoje. A gente sugere que não tenha discussão, mas não podemos tolir o colega de debater determinado assunto, né? A sugestão é essa.
Sessão deliberativa na ordem do dia, esforço concentrado. Desta tarde de quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Sessão deliberativa presidida por Sua Excelência, deputado Josué Cláudio de Souza Neto. Senhor secretário, por favor, vamos iniciar nossa votação. Item número 1, discussão geral e votação única do projeto de lei número 701 de 2019, oriundo da mesa diretora. Revoga a lei número 2.990, de 9 de novembro de 2005 e da outras providências. Com parecer conjunto favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Assuntos Econômicos e de Saúde e Previdência, relator deputado delegado Péricles. Para discutir a matéria. Para discutir a matéria, deputado Serafim Correia. Senhor presidente, eu gostaria de saber o que diz a Lei 2.990. Nós estamos revogando uma lei, mas eu não sei o que diz essa lei. Estou solicitando que o eminente deputado secretário da mesa, deputado delegado Péricles, possa fazer a leitura de forma objetiva da última folha que tem o parecer, para que todos tenham acesso a essas informações. Como é? Essa aqui, ó. Previdência da Assembleia. Como é? Aqui, ó. Previdência da Assembleia. Não, não é não. Não? A 2.990 é a pensão de quando a pessoa morria, o cônjuge herdava a pensão paga pela Assembleia. Ah, pois é, para a Assembleia. Servidor da Assembleia. Da Assembleia, isso. O servidor morria e a cônjuge passaria a receber isso vai desde voltar. 2005. Está acontecendo isso. Aí isso eles estão revogando, para o cônjuge não receber mais a pensão do morto, se vivo estivesse. Esse que é o... Como? Aí vai matar as viúvas. Né? Aqui, ó. Não, pois é, nós temos aí. É revogando, é isso aqui. É, mas a gente quer saber qual é essa lei aí. A lei está aqui, ó. Aqui a lei. É uma lei estadual. Acho que é a lei da Assembleia. A lei 2.990, que está, com esse projeto está sendo revogada, ela, em seu artigo 2º, os aposentados e os pensionistas amparados pela lei 2.489 passarão a perceber suas pensões através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que assumirá, mediante orçamentários próprios, a manutenção dos benefícios na forma de aposentadoria e de pensão atualmente percebidos. Ela é revogada até porque os servidores da Assembleia também passarão para a Amazonprev. Não, eles já estão, na Amazon, só que a lei não existia. Falecendo o aposentado, a pensionista deixa de receber a pensão? Não, é revogado, não é pela Assembleia e pela Amazonprev. Agora, de acordo com a Amazonprev. Ok, mas na hora que revoga, sem dizer isso, deixar isso claro, eu tenho muito receio que o entendimento seja de que as pensionistas vão para o espaço. E aí o Estado é muito ágil em brigar com o pensionista. Ele é muito valente para brigar com o pensionista. Com a Petrobras, não, ele é muito bonzinho. Mas com o pensionista, o Estado é cruel. Então, eu tenho ressalvas em que a gente revogue, sem deixar explícito isso, ilustre colega delegado Péricles, de que as pensionistas passarão a receber as suas pensões da Amazonprev. Eu acho que isso acrescentaria um parágrafo, alguma coisa, de tal forma que não reste dúvida, porque eu tenho visto casos de pessoas que o marido morre e aí a pensionista fica no hora veja por conta de um detalhe, de um documento. Até reverter isso, a pessoa termina morrendo também. Em geral, são pessoas de idade. Então, eu pondero a Vossa Excelência que possamos, num acordo, incluir algo que ressalve isso, que essas pensões serão pagas não mais pela Assembleia, mas pela Amazonprev, para ficar expresso isso.
Deputado Serafim, em outra oportunidade, pode até estar explícito que é Amazonprev, mas já se age assim, então já é Amazonprev. Já não se faz em relação à pensão já pela Assembleia Legislativa, mas já não se tem mais, já é pela Amazonprev. Eu quero apenas contribuir, senhores deputados, que este projeto de lei que nós estamos votando em absolutamente nada, tem a participação de qualquer outro poder que não seja a própria Assembleia Legislativa. Esta mensagem, ela é de autoria da mesa diretora e atende a princípios constitucionais. Ela está sendo apresentada no plenário sob a apresentação da mesa diretora com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Está se adequando à Constituição brasileira e à Lei da Previdência. E, deputado Serafim, e também ainda na discussão... Não, eu só queria dizer, então, que há a garantia da mesa de que as pensionistas não serão prejudicadas. Dentro do que prevê a Constituição. Na verdade, a Constituição já prevê um fundo único para isso. Sim, exatamente. E é por isso que só pode... E o nosso é a Amazonprev. Exatamente. Para discutir a matéria, deputado Ricardo Nicolau. Senhor presidente, eu confesso que eu não estava entendendo bem. Na verdade, essa questão da Previdência, eu participei um pouco lá atrás, e nós fomos o primeiro órgão, né? O primeiro órgão a aderir o Amazonprev, né? Infelizmente... Veja bem, não há nada em relação a ir para o Fundo Único da Amazonprev ou não é isso que está sendo discutido. Não, eu entendo, okay. Eu estava só conceituando, e o que acontece? Ao longo de décadas e décadas, como aconteceu com o governo do Estado, aconteceu com todos os poderes, né? Não foi criado, né, um fundo que pudesse sustentar as aposentadorias atuais. Tanto é que do orçamento da Assembleia, do orçamento do governo do TCE, sai do orçamento a complementação e o pagamento do salário, né, dos servidores, né? A partir do concurso que foi realizado e que aderiu já a Amazonprev desde o início, a partir daí que eles forem aposentados, aí a Assembleia não irá mais ter esse custo. Mas, no entanto, até a presente momento, como o Estado que vai disponibilizar, esse ano disponibilizou em torno de 1,2 bi para fazer isso. Eu queria só isso e logicamente, na garantia que o Serafim tem falado, que adequa, mas não tira nenhum direito do servidor. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 160 de 2017, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Estabelece diretrizes gerais para políticas públicas de diagnóstico e tratamento de doenças raras no âmbito do Estado do Amazonas. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Correia, de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, e de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara. Desarquivado pelo requerimento 263 de 2019. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Item número 3, discussão geral e votação única do projeto de lei número 75 de 2018, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos realizados no âmbito do Estado do Amazonas. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, relator deputado Serafim Correia, de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, relator deputado Álvaro Campelo, e de Esporte e Lazer, relator deputado João Luiz, desarquivado pelo requerimento 263 de 2019. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 4, discussão geral e votação única do projeto de lei número 3 de 2019, de autoria do deputado Ricardo Nicolau. Obriga as unidades de saúde do Estado e serviços de pronto atendimento e policlínicas a disponibilizar informações referentes ao estoque de medicamentos, quantidade existente na unidade, bem como as informações de todas as unidades mais próximas, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, relator deputado Serafim Correia, e de Saúde e Previdência, relator deputado Carlinhos Bessa. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 5, discussão geral e votação única do projeto de lei número 4 de 2019, de autoria do deputado Ricardo Nicolau. Dispõe sobre a rede de cuidados paliativos da saúde, na saúde pública no Estado do Amazonas. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu emenda modificativa da relatora, deputada Joana Dark, de Assuntos Econômicos, relator, deputado Saulo Viana, e de Saúde e Previdência, relator, deputado Dr. Gomes. Favoráveis ao projeto, juntamente com a emenda apresentada. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, número 5. Número 6. Número 6. Isso. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 47 de 2019, de autoria da deputada professora Terezinha Ruiz. Dispõe sobre a presença de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, nas exibições de eventos públicos e privados, culturais e sociais, com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu emenda modificativa do relator deputado Belarmino Lins, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, de Educação, relator deputado Wilker Barreto, e de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, relator deputado Álvaro Campelo, favoráveis ao projeto, juntamente com a emenda apresentada. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 47, item número 7. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 133 de 2019, de autoria do deputado João Luiz. Dispõe sobre o serviço de hospedagem, diária e horário de permanência em meios de hospedagem do Estado do Amazonas e da outras providências. Recebeu o substitutivo do autor, com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Defesa do Consumidor, relator deputado Felipe Souza, favoráveis ao projeto, os demais nos termos do substitutivo apresentados. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 8, discussão geral e votação única do projeto de lei número 144 de 2019, de autoria do deputado Felipe Souza. Altera dispositivos da lei número 4.790, de 27 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas para identificar, acompanhar e auxiliar o aluno com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou dislexia na rede pública e privada de ensino do Estado do Amazonas e da outras providências. Recebeu o substitutivo do autor, com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Joana Dark, de Educação, relator deputado Terezinha Ruiz, e de Saúde e Previdência, relator deputado Carlinhos Bessa, favoráveis ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 9, discussão geral e votação única do projeto de lei número 163 de 2019, de autoria do deputado João Luiz. Proíbe supermercados e hipermercados similares a realizarem a conferência dos produtos adquiridos pelo consumidor após o pagamento no caixa. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Belarmino Lins, de Assuntos Econômicos, relator deputado Serafim Correia, e Defesa do Consumidor, relator deputado Felipe Souza. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam,
Permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 10. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 201 de 2019, de autoria do deputado delegado Pérez e da deputada Alessandra Campelo. Dispõe sobre a exigência de garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres das empresas que contratarem com o poder público estadual e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputada Joana D'Arc, de Assuntos Econômicos, relator deputado Serafim Correia, de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relatora deputada Joana D'Arc, e de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item da pauta 11. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 208 de 2019, de autoria do deputado Álvaro Campelo. Altera a lei número 241 de 31 de março de 2015, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas e da outras providências. Recebeu o substitutivo do autor, com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu emenda supressiva da relatora, deputada Joana D'Arc, e de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, relator deputado Wilker Barreto. Favoráveis ao projeto nos termos do substitutivo, juntamente com a emenda apresentada. Só precisa assinar o primeiro, sabe? Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 12, discussão geral e votação única do projeto de lei número 230 de 2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Estabelece a obrigação de os conselhos tutelares comunicarem às delegacias de polícia quando do atendimento a caso de crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais no estado do Amazonas. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relatora deputada Joana D'Arc, de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, e de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Jovens, relator deputado Fausto Júnior. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 13, discussão geral e votação única do projeto de lei número 235 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc, que dispõe sobre a vedação de qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Assuntos Econômicos, relatora deputada Alessandra Campelo, de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, relatora deputada doutora Maiara, e de Obras, Patrimônios e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 14. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 236 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc. Altera o dispositivo da lei número 4.073, de 4 de agosto de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de telefonia, internet, TV por assinatura e concessionárias que exploram o fornecimento de energia e água sediadas no estado do Amazonas a veicular nas contas mensais enviadas ao consumidor fotografia de pessoas desaparecidas e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, e de Defesa do Consumidor, relator deputado Felipe Souza. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 15. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 261, de autoria do deputado Fausto Júnior. Declara utilidade pública a Associação dos Deputados e Ex-Deputados do Amazonas, ADEAM, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Joana D'Arc. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 16, discussão geral e votação única do projeto de lei número 271. Presidente, esse projeto eu já havia protocolado o requerimento pedindo para tirar de pauta, porque ele tem um pequeno ajuste que precisa ser feito, tendo em vista o portal da transparência do Estado. Eu vou fazer junto com a PGE e voltar para a pauta no ano que vem. Tá? Nós estamos retirando de pauta o item 16. Ao mesmo tempo, peço que a equipe de áudio possa resolver o rame que tem no microfone da deputada Alessandra Campelo. Projeto retirado de pauta a pedido da autora, item de número 17.
Discussão geral e votação única do projeto de lei número 299 de 2019, de autoria do deputado Adjunto Afonso. Dispõe sobre a política estadual de reinserção social e profissional para os dependentes químicos de substâncias ilícitas recuperados com o apoio do poder público. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relatora a deputada Joana D'Arc. De Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana. De Assistência Social e Trabalho, relator deputado Carlos Bessa. E de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 18. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 323 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc, institui a Semana Estadual da Tireoide, com parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu emenda modificativa do relator, deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator, deputado Ricardo Nicolau, e de Saúde e Previdência, relator, deputado Dr. Gomes, favoráveis ao projeto, juntamente com a emenda apresentada. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 18. 19. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 324 de 2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais, clínicas e assemelhados localizados no estado do Amazonas a fixarem cartaz ou similar informando sobre a Lei Federal número 9.797 de 99, que assegura a cirurgia plástica reparadora da mama nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Próximo item, item número 20. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 325 de 2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Obriga os empreendedores imobiliários localizados no estado do Amazonas a disponibilizar informações completas aos consumidores a respeito de seus empreendimentos colocados no mercado. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, relator deputado Fausto Júnior, e de Defesa do Consumidor, relator deputado Felipe Souza. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item número 21. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 329 de 2019, de autoria do deputado Alessandra Campelo. Institui a Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna no âmbito do estado do Amazonas, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, da Mulher, da Família e do Idoso, relatora deputada professora Terezinha Ruiz, e de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 22, discussão geral e votação única do projeto de lei número 331 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc, que institui o Dia Estadual do Celíaco, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Assuntos Econômicos, relator deputado Alessandra Campelo, e de Saúde e Previdência, relator deputado Wilker Barreto. Em discussão, em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 23, discussão geral e votação única do projeto de lei número 332 de 2019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que dispõe acerca da disponibilidade dos apetrechos ou equipamentos, bem como os produtos e instrumentos perecíveis e não perecíveis da fauna, da flora e dos recursos pesqueiros apreendidos pela fiscalização ambiental. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa, de Assuntos Econômicos, relatora deputada Alessandra Campelo, e de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, relator deputado Fausto Júnior. Em discussão, em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 24. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 344 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc, que indica aos estabelecimentos agropecuários, pet shops ou similares que registrem os animais adotados em termo de adoção e o apresente quando solicitado. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Belarmino Lins, e de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, relator deputado Fausto Júnior. Em discussão, em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 25.
5. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 345 de 2019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Amazonas, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa, de Assuntos Econômicos, relatora deputada Alessandra Campelo, e de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, relator deputado Fausto Júnior. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item 26. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 357 de 2019, de autoria do deputado Felipe Souza. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e portadores do transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relatora deputada Joana D'Arc, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item 27. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 367 de 2019, de autoria do deputado Ricardo Nicolau. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores entregarem medicamentos e materiais cirúrgicos adquiridos com dinheiro público e que estejam com, no mínimo, 80% do tempo de validade e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa, de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Senhor presidente, eu queria só que o deputado Sinésio estava falando, qual é o objetivo do projeto? É que fornecedores não entreguem produtos por vencer. Então, assim, faltam 30 dias para vencer, entregam uma quantidade absurda de medicamentos e esses medicamentos vão ser incinerados. Então, a ideia é que o governo do Estado receba com tempo hábil, para poder utilizar. Infelizmente, no Amazonas e no Brasil, ainda se queima, ainda se incinera muito remédio, enquanto a população precisa tanto de remédios. Então, é com esse objetivo maior. Para discutir a matéria, deputado Sinésio Campos vai inaugurar hoje a sua participação discutindo a matéria de número 27. Eu vejo que essa matéria é uma matéria relevante, são matérias nacionais de incineração de medicamentos, muitas das vezes, isso quando se torna público, deputado Ricardo Nicolau, às vezes isso é em todos os municípios brasileiros, não é só aqui no Amazonas. Recentemente aqui no Amazonas foi matéria nacional que a queima lá para a área do Iranduba, medicamentos vencidos. Então, eu creio que isso aí, esse projeto de lei do deputado Ricardo Nicolau, por isso que eu me reportei e pedi para que ele não somente votássemos como se fosse qualquer outra matéria, mas para dar ênfase da relevância, porque um medicamento de um fornecedor que vende o medicamento, mesmo estando com prazo de validade mais próximo de ser vencido, ele está cometendo um crime de lesa pátria. Então, por isso, eu entendo que esse projeto vale a pena discutirmos e, acima de tudo, parabenizar o deputado Ricardo Nicolau pela iniciativa. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 28. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 383 de 2019, de autoria do deputado João Luiz. Institui a soltura de pipa como esporte. Com o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Belarmino Lins, e de Esporte e Lazer, relatora deputada Alessandra Campelo. Eu quero discutir essa matéria. Para discutir a matéria, deputado Sinésio Campos. Eu queria que o nosso querido deputado João Luiz me desse, eu sou exímio levantador de pipa e temos alguns problemas, o deputado Pérez também já se reportou, tem problemas inclusive onde fazer esse tipo de atividade esportiva, tendo em vista que tem problema nas redes elétricas, das redes de transmissão. Então, de que forma seria, deputado
Josué Neto, transformar isso aqui como um esporte. Como é que seria enquadrado? Primeiro, não é uma modalidade olímpica e pode ser aqui do estado do Amazonas um estado que possa sair na frente para que possa ser uma modalidade esportiva, né? Então, eu queria ver exatamente dessas questões, porque hoje o problema dos pipeiros, no caso, e aqui com a gente não é pipa, é papagaio mesmo, muitos deles ainda sofrem discriminação, preconceito, existe muito preconceito, principalmente quando usa o cerol, ocasionando inclusive algumas vítimas. Então, eu creio que é importante o deputado João Luiz se reportar exatamente, não somente com uma modalidade esportiva, mas como, que critério, de que forma, onde estaria feito essa modalidade. Por isso, eu queria que o deputado, nosso companheiro João Luiz, como autor dessa iniciativa, que inclusive tem para mim um papel extremamente importante, não criminalizar os milhares de pessoas aqui em Manaus, no Amazonas, que são como é que se diz, que tem como esporte, ou coloca como hobby, o papagaio. Aqui não tem, ninguém utiliza esse termo muito pipa, mas o papagaio. Então, é o papagaio que a gente utiliza aqui. Você pode ir com a meninada aí e diz, não, vamos levantar o papagaio, né, Álvaro? Então, eu creio que ainda tem muito de preconceito com as pessoas, os jovens, inclusive adultos, que fazem como uma atividade de lazer. Só que aqui o João Luiz está se reportando para se tornar um esporte, não é verdade? Então, eu queria saber qual seriam os mecanismos aqui, que eu não tive a oportunidade de ler a miúde o projeto, mas como ele não deve falar somente para mim, mas também para os meios de comunicação que hoje estão nos acompanhando essa sessão, seria importante ele, como deputado Ricardo Nicolau pouco se reportou, também falar um pouco desse seu projeto. Para discutir o autor da propositura e encaminhar a matéria, deputado João Luiz. Eu peço o voto favorável dos nossos pares. Como o deputado Sinésio Campos é um grande esportista da pipa ou do papagaio, né? É curica? É curica. E curito, carrapeta, papagaio, pipa, então. E o deputado Sinésio já é um grande esportista dessa área. Ele está apenas fazendo com que essas pessoas, como também nós, atividade prazerosa, une as famílias, né? Leva as crianças a ficar próximo dos seus pais. Então, nós estamos direcionando para que, dentro hoje, que vai ser criada a Fundação do Esporte, a antiga CEGEL, venha promover isso não só em Manaus. E nós sabemos, deputado Sinésio Campos, o senhor como grande pipeiro, né? Grande pipeiro, solta o papagaio na Zona Leste, né? Nós queremos apenas... Solta as penas? Nós estamos querendo apenas instituir o que já é no estado... Solta a rabiola? Então... Queremos... Deputado Sinésio, corta a rabiola, não solta não. Então, um grande pipeiro da Zona Leste. Pipa, que é da sua área, não tem rabo. Pipa não tem rabo. Papagaio e curica da nossa região tem. Não é verdade? E aí, no final da rabiola, tem gilete. Não é verdade? Que é para cortar a curica dos outros. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 29. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 388/2019, de autoria do deputado Jonadar, que dispõe sobre a proibição da manutenção de animais domésticos, exóticos, nativos, selvagens, silvestres, em circos ou similares para uso e ou exibição nos espetáculos. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, relator deputado Fausto Júnior.
Senhor presidente, na discussão... Para discutir a matéria, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu peço à a deputada autora, porque esta lei, ela praticamente, na minha opinião, mata uma atividade milenar que é o circense. Eu sou um defensor de um aumento das punições a quem maus trata. Bem, além do mais, tem um detalhe aqui que eu quero me socorrer, presidente, com a técnica, porque aqui é o seguinte: dispõe sobre a proibição da manutenção de animais domésticos ou domesticados, exóticos, nativos, selvagens, silvestres, em circos ou similares, ou exibição nos espetáculos. Eu pergunto, isso aqui não alcança as feiras agropecuárias? Similares, exibição, animais. Então, senhor presidente, essa casa é uma casa de leis. E uma vez aprovado, nós temos que deixar muito claro na letra da lei se esta lei aqui poderá ser interpretado lá na frente que o boi, ou o cavalo, ou o animal que participe de uma feira de exposição, porque não deixa de ser uma exibição. Não deixa de ser uma exibição se isso não pode prejudicar uma atividade econômica. Segundo me socorre aqui de que a questão dos circos é uma questão em atenção a uma lei federal ou em uma adequação a uma lei estadual. Aí eu já me quedo. Mas e essa questão aqui de similares e para uso de exibição? Por isso que eu, senhor presidente, acredito que se é para atender a uma legislação federal, que possamos ser na letra da lei. Não deixamos margem para que interpretem e possam depois prejudicar atividades econômicas do setor primário, e era essa a minha contribuição na discussão. Senhor presidente. Eu gostaria de solicitar aos colegas que estão inscritos para que a gente logo dê a palavra à deputada Joana D'Arc. Pode ser que algumas das dúvidas elas possa extinguir. E claro que nós não vamos tolir, todos vão discutir a matéria. E depois ela como autora, ela discute e ao final ela encaminha, caso seja necessário, os colegas logo em seguida utilizarão e debaterão. Mesmo que concordem, mesmo que entendam, compreendam ou não, Vossa Excelência terão a palavra garantida. Para discutir a matéria, a autora da propositura, a deputada Joana D'Arc. Quero deixar muito claro para os colegas que o projeto ele pode ser aperfeiçoado. Na verdade, o que a gente procurou nesse projeto é atender uma regulamentação federal que existe, né? Animais já são proibidos em circo e já tem algum tempo, mas como alguns colegas estão com dúvidas, eu acho que a gente tem que debater melhor e tirar os esclarecimentos, e a gente está com uma pauta longa, eu quero solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta do meu projeto, para que a gente possa votar no ano que vem, na volta do recesso, e aí é o tempo que eu converso com os colegas e tiro todas as dúvidas. Projeto retirado de pauta pela autora da propositura. Próximo item, item de número 30. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 399 de 2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Concede título de cidadã do Amazonas à professora Tanara Laustner, com pareceres favoráveis da Comissão Especial, relator deputado Fausto Júnior, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles. Em discussão, para discutir a matéria eu mesmo, parabenizar a deputada Alessandra Campelo pela propositura, e em fevereiro estarei apresentando esse mesmo título ao irmão da Tanara, nosso querido William. Parabéns. Em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 31. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 418 de 2019, de autoria da deputada Joana D'Arc. Institui o Dia Estadual do Tosador, Banista e Esteticista de Animal Doméstico. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Promoção Social e Cultural, relator deputado Fausto Júnior.
Em discussão. Para discutir a matéria, deputado Sinésio Campos. Eu só queria esclarecer, porque tem, de repente, as pessoas não têm a noção do que representa essa proposta dele. Tosador é o cabeleireiro de cachorros. É aqueles que vão fazer o corte de cabelos, então, que vai fazer a tosa. Não é isso, deputado? Então, na verdade, são os cabeleireiros dos animais que nós estamos votando aqui. E tem meu apoio. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 32. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 424 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc, que dispõe sobre a fixação de placas referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em locais de frequentação infantil. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Correia, de Assuntos Econômicos, relatora deputada Alessandra Campelo, e de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, relator deputado Cabo Maciel. Em discussão. Presidente. Para discutir a matéria, deputado Carlinhos Bessa. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção, porque esse momento de notícia vai ter que todos os comércios onde tem a frequência, a localidade de crianças, vão ter que impor uma informação no seu quadro, colocando o disque denúncia. Então, isso vai gerar mais um transtorno para as empresas. As empresas já estão cheias de questão de multa. Tudo que faz, pega uma multa. Tudo que deixa de fazer, pega uma multa. Nós precisamos pensar de uma forma mais objetiva para facilitar as coisas para essas pessoas, porque são essas pessoas que geram emprego para o nosso Estado. Então, a partir do momento que a gente gera mais uma obrigação de informação na qual vai pagar multa, as pessoas vão sofrer consequências. Eu acredito que nós temos que ver uma política diferenciada para que possa ser informado de uma melhor forma, mas não impor, porque a partir do momento que a gente aprovar uma lei para impor mais uma obrigação para as empresas, vai ficar muito complicado ainda mais a vida do empresário que gera emprego para o povo do Estado do Amazonas. Então, eu voto contra a matéria. Não havendo, para discutir a matéria, a deputada Joana D'Arc. Veja só, quase sempre nas pautas aqui de votação, a gente tem tido uma rotina de campanhas que são importantes e você divulgar que a exploração de crianças e adolescentes é de suprema importância, é algo que deve ser protegido por todos, independente se é instituição pública, independente se é instituição privada. E aqui o que a gente está colocando é que são nos ambientes onde as crianças e adolescentes especificamente frequentam. Então, se esses estabelecimentos lucram com a presença de crianças e adolescentes, que eles possam garantir o mínimo da informação para que a gente possa evitar qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de abuso, deputado Álvaro Campelo. Então, assim, a lei ela é bem taxativa, porque ela diz que essa placa será fixada em empresa de exploração de brinquedos mecânicos e eletrônicos, empresa de serviço de alimentação para eventos e recepções, empresa de comércio varejista de brinquedo e artigo recreativo, brinquedoteca e playground, estabelecimentos comerciais e residenciais e parques de diversão. Então, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela omissão de não ter uma placa onde a família, onde a criança, onde o adolescente possa se socorrer de como denunciar. E também deixar claro para, de repente, algum criminoso, alguém que explora criança, que adicia menores,
possa, de repente, ali estar se aproveitando, a gente sabe que uma placa, ela já significa que as pessoas estão atentas. E é uma placa, gente. Ninguém está falando aqui da invenção de outra coisa, de algo que vai onerar quem vive do comércio, quem vive da recreação para crianças e adolescentes. Inclusive, eu conversei com donos de parques de diversões e foram super solícitos a esse projeto. Então, assim, eu queria pedir dos colegas que a gente fala tanto de defesa da criança e do adolescente, a gente aprova aqui, muitas vezes, placas, a fixação de placas, que não tem uma relevância tão grande, que eu vejo que é muito, eu queria pedir aí a sensibilidade dos deputados e deputadas, para que a gente possa fazer esse aceno positivo, até porque, se a empresa descumprir, não é na primeira oportunidade que ela vai ser multada. A empresa, depois da segunda oportunidade, que ela vai poder ser multada. Então, ela vai ser notificada, tem um procedimento administrativo. Eu tenho certeza que isso é só mais uma medida de reforço, de segurança para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu queria pedir aqui que a gente pudesse votar favoravelmente. Entendo o posicionamento do deputado Carlinhos Bessa, mas uma placa não vai onerar a ponto de prejudicar um empresário, seja ele até um pequeno empresário, se ele mandar fazer uma placa que vai custar algo em torno de R$10, R$15, ou que ele pode botar uma folha de papel. Ele pode só imprimir uma folha de papel ofício e colocar contra a exploração de crianças, denuncie no 100 ou no 181. Pode ser um papel, não precisa ser uma placa. E a lei fala disso, né? Então, uma medida pequena frente a tudo que as empresas desse ramo lucram. A gente quer defender as nossas crianças e adolescentes. Por isso, eu queria o voto positivo dos colegas. Ilustre. Para discutir a matéria, deputado Serafim Correia. Ilustre deputada, eu gostaria de saber apenas se é o Implurb e a SEMA que vão fiscalizar. João. Pergunto dos colegas se alguém... Obrigado. Se algum colega ainda se inscreve para debater. Deputado Fausto Júnior, para discutir a matéria. Deputada Joana Dark, eu entendo profundamente a importância da conscientização acerca da exploração infantil nos estabelecimentos, sobretudo aqueles que possuem a frequentação de crianças e adolescentes. E apoio vossa iniciativa. No entanto, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse adequar o projeto no sentido de que não houvesse multa, uma vez, para que Vossa Excelência possa entender. Essa é uma matéria que é positiva para o empreendedor que tem um estabelecimento dessa natureza. Não há necessidade de multar, uma vez que nós sabemos que muitas vezes as matérias que são aprovadas aqui nessa casa levam um certo tempo para que ela tenha o conhecimento geral da população. E a minha preocupação é que fiscais ou pessoas mal intencionadas se aproveitem dessa falta de conhecimento, cheguem no estabelecimento onde não tenha a exibição dessas placas e usem essa matéria como uma maneira de punir, uma maneira de prejudicar aqueles estabelecimentos. Tenho certeza que, uma vez aprovada essa obrigação e colocando-se apenas uma advertência e não uma multa pecuniária, o estabelecimento vai fazer de boa vontade essa publicação, porque é uma coisa que vai engrandecer, inclusive, a imagem do estabelecimento. Imagine uma escola colocar uma placa apoiando e divulgando o Disque Denúncia para exploração infantil. Eu tenho certeza que os pais vão se sentir mais seguros de ver seus filhos frequentando aquela escola. Vai haver uma procura por parte das escolas no futuro de colocar essas placas.
não é necessário a aplicação de multa. Esse é meu único óbvio. Fora essa situação, eu sou 100% a favor do projeto. Eu sou apenas contra a multa do projeto. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado João Luiz. Senhor presidente, quero parabenizar a deputada Joana D'Arc por esse projeto. Porém, na mesma esteira do pensamento do deputado Fausto, quando o projeto vem colocando a multa em cima dos comerciantes, coloca mais uma carga pesada em cima desses comerciantes com relação à multa. E nós temos recebido várias direção nesse sentido, de, no vez de colocar mais atribuições, multas, penalidades aos comerciantes, precisamos incentivar, porque desmotiva o comerciante quando ele vê lá um monte de leis para ele cumprir, senão vai levar multa, desanima de ele manter o comércio dele aberto. Porque senão ele vai trabalhar para, muitas das vezes, por descuido de um funcionário, descuido de alguma pessoa, ter que pagar a multa. E isso nós, nas nossas fiscalizações, deputado Roberto Cidade, temos visto que o funcionário esquece de colocar ali a placa, esquece, e ali orientamos. Mas nem todo mundo tem esse pensamento. Muitas das vezes chega o setor de fiscalização querendo fazer pirotecnia e faz aquele burburinho, multando, fechando ali aquele estabelecimento. Então, se a deputada pudesse, o presidente Josué, retirar de pauta para que houvesse uma avaliação melhor, ficaria um debate melhor, mais saudável, um projeto bem redondo, que eu tenho a certeza absoluta que vai beneficiar as crianças, porque é um tema, professora Terezinha Ruiz, muito importante, defender as crianças, né? Defender os adolescentes. Levantamos essa bandeira, porém, não podemos botar mais um fardo pesado em cima, você vai também intimidar as crianças. Senhor presidente, eu observei, desculpe, alguém com a palavra? Observei que a multa, ilustre deputada, no caso seriam 300 UFI. O FI é uma moeda da época da inflação que foi extinta no ano de 2000. Nem existe mais. Eu ponderaria que, no sentido de que talvez fosse importante retirar. Pois não. Eu vou fazer a retirada, senhor presidente, do projeto e colocar para a próxima sessão, quando tiver da volta do recesso. Quem, por favor, tiver emendas a fazer, me procure para, quando a gente entrar na pauta, a gente poder votar esse projeto, que é tão importante para as crianças e para os adolescentes. Projeto de número... O item 32... retirado de pauta a pedido da autora. Próximo item da pauta, item de número 33. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 425 de 2019, de autoria do deputado Álvaro Campelo. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais situados no estado do Amazonas procederem à devolução integral e em espécie do troco. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputada Joana D'Arc, de Assuntos Econômicos, relator deputado Serafim Corrêa, e de Defesa do Consumidor, relator deputado Roberto Cidade. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o próximo item da pauta,
Item de número 34. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 427 de 2019, de autoria da deputada professora Terezinha Ruiz. Institui o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, de Saúde e Previdência, relator deputado Carlinhos Bessa, e da Mulher, da Família e do Idoso, relatora deputada Alessandra Campelo. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 34. 35. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 431, de 2019, de autoria do deputado Adjunto Afonso. Institui a política amazonense de incentivo à incubação de cooperativas e empresas. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Assuntos Econômicos, relatora deputada Alessandra Campelo, e de Empreendedorismo, Comércio Exterior e Mercosul, relator deputado Abdala Fracho. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 434 de 2019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que dispõe sobre a prioridade para a matrícula de irmãos e parentes na mesma unidade escolar estadual, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa, e de Educação, relatora deputada professora Terezinha Ruiz. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item 37. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 447 de 2019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Luta contra a Tuberculose no Estado do Amazonas, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, e de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão, em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 38. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 468 de 2019, de autoria do deputado João Luiz. Institui a campanha Transtorno do Espectro Autista é Amor. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Belarmino Lins, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, e de Saúde e Previdência, relatora deputada doutora Maiara. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, item de número 39. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 481 de 2019, de autoria do deputado Roberto Cidade. Reconhece o beach tênis como modalidade esportiva. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Joana D'Arc, e de Esporte e Lazer, relator deputado Augusto Ferraz. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 40. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 487 de 2019, de autoria do deputado Joana D'Arc. Insere festejo de Nossa Senhora da Conceição no município de Humaitá, no roteiro oficial de turismo religioso no estado do Amazonas. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pérez, e de Promoção Social e Cultural, relatora deputada Alessandra Campelo. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item número 41. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 499 de 2019, de autoria do deputado delegado Pérez. Dispõe sobre a divulgação dos custos e base para a formulação da tarifa do sistema de transporte coletivo público rodoviário intermunicipal no âmbito do Estado do Amazonas e da outras providências. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Belarmino Lins, de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, de Transporte, Trânsito e Mobilidade, relator deputado Roberto Cidade, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aí vai entrar. Próximo item 42. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 549 de 2019, de autoria do deputado João Luiz. Dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Proteção dos Direitos das Pessoas Vítimas de Escalpelamento. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, e de Saúde e Previdência, relatora doutora Maiara. Em discussão, em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, item de número 43. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 560 de 2019, de autoria do deputado Dermito Chagas. Institui o Dia do Profissional da Fiscalização Agropecuária e Florestal no Estado do Amazonas. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Item 45. 44. 44. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 584 de 2019, de autoria do deputado Fausto Júnior. Dispõe sobre diretrizes para a criação de programa de regionalização da produção de fardamento para estudantes e servidores públicos de rouparias e vestuários hospitalares e similares no âmbito do Poder Executivo Estadual e da outras providências. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Corrêa. De Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, relator deputado Carlinhos Bessa, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Fausto Júnior, autor da propositura. Senhor presidente, o objetivo desse projeto, ele entra naquela ideia da gente incentivar os empregos locais, as empresas locais. Nós temos a informação de que a maioria dos uniformes comprados pela administração pública, seja no fardamento das escolas, seja no fardamento da Polícia Militar, são produzidos fora do estado do Amazonas, uma vez que nós temos diversas empresas que produzem esses fardamentos regionais. Então, você está usando a máquina pública para gerar empregos em outros estados, como é no caso da Bahia, de outros estados, em detrimento das empresas locais. Então, aqui esse projeto de lei não obriga a coisa pública a comprar aqui, mas institui diretrizes no sentido de mostrar, de dar preferência, pelo menos, às empresas locais. Dessa forma, nós estaremos gerando emprego, gerando renda para o nosso Estado. É nesse objetivo, é nesse sentido esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, eu cumprimento o deputado Fausto pela iniciativa, e ela é louvável. Agora, eu lembro que quando eu fui prefeito, eu tentei fazer isso. Qual é o grande problema? É que essas microempresas, quase todas elas não têm um mínimo de organização. Quando chega na hora de comprar, ela não tem certidão negativa, falta uma inscrição. E eu louvo o projeto de Vossa Excelência, porque ele vai na direção de criar diretrizes de um programa que oriente essas empresas para que elas saibam que, para que elas possam alcançar esse ponto, elas precisam ter um mínimo de organização, socorrendo-se até mesmo, por exemplo, do SEBRAE, que é o Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa. Mas lhes confesso que naquela altura tivemos enormes dificuldades para fazer essa operação com essas empresas, e quando chegava na hora faltava um documento e terminava que o poder público ficava na mão. Então, eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência e voto a favor do projeto. Obrigado. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta. 45ª. Discussão geral e votação única do projeto de lei número 590/2019, de autoria da eminente deputada professora Terezinha Ruiz. Institui o dia de doar no estado do Amazonas, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Pélix, e de Promoção Social e Cultural, relatora deputada Sandra Campelo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item 46. 46ª, discussão geral e votação única do projeto de lei número 591/2019, de autoria da deputada Sandra Campelo, concede o título de cidadão do Amazonas ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, com pareceres favoráveis da Comissão Especial, relator deputado João Luiz, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Péricles. Em discussão. Senhor presidente, o hoje ministro Reinaldo Soares da Fonseca tem uma carreira muito bonita no judiciário brasileiro.
Ele foi do TRF da primeira região e depois ascendeu ao STJ. Eu quero cumprimentar a deputada Alessandra Campelo pela iniciativa e manifestar o meu voto favorável. Obrigado. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, próximo da pauta. Item de número 47. 47ª discussão geral votação única do projeto de lei número 599/2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo e Joana Dark, que concede o título cidadão do Amazonas ao doutor Virgílio Maurício Viana, com pareceres favoráveis da comissão especial, relator o deputado Fausto Júnior, e da comissão de redação final, o deputado Péricles. Senhor presidente. Pode discutir a matéria, deputado Sinésio Campos. Eu queria me inscrever também. Pode discutir a matéria em seguida. Eu peço vistas dessa matéria. Eu peço vistas. Mas vista de Senhor presidente, o projeto é de minha autoria e da deputada Joana Dark, e eu gostaria de trabalhar pela manutenção dele no plenário, na pauta. Senhoras e senhores, havendo pedido de vistas, nós temos que remeter ao plenário para que seja dado vistas ou dado prosseguimento, certo? Eu queria encaminhar também a votação contra o pedido de vista. Vossa Excelência é o meu líder. Vossa Excelência já tem 2 votos. Senhor presidente, com todo respeito, acho que é legítimo de qualquer parlamentar o pedido de vista. Mas nós estamos tratando aqui de um pedido de uma concessão de título. Não há muito o que se questionar do ponto de vista legislativo, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo. No mérito, e eu declaro meu voto contrário ao pedido de vista e favorável ao projeto no mérito. Tá? O doutor Virgílio Viana, uma pessoa que detém um profundo conhecimento da Amazônia, foi uma das pessoas que colocou o Amazonas no protagonismo das questões ambientais. Acho que a medalha de título, a medalha de cidadão do Amazonas, ela reconhece, mas ela também incentiva, né, o cidadão a trabalhar cada vez mais pelo Amazonas. É uma pessoa preparada, né, poderia até continuar em Harvard, como ele é egresso de Harvard, mas escolheu o Amazonas também para desenvolver e trabalhar, e tem, sem dúvida nenhuma, grandes serviços prestados ao Amazonas. Então, eu queria, nessa fala, ser contra o pedido de vista e já declarar meu voto a favor da concessão do título de cidadão do Amazonas ao doutor Virgílio Viana. Senhores deputados, eu, como sempre, gosto de garantir a palavra a todos. Nós temos um pedido de vistas, a gente analisa o pedido de vistas e depois, caso ele permaneça em deliberação a matéria, a gente vota a matéria. Senhor presidente, atendendo... só a questão do pedido de vista, me parece que pese a tempestividade do pedido formulado pelo deputado líder do PT, Sinésio Campos, mas eu entendo que o pedido de vista tem uma característica de protelar uma decisão plenária que é soberana. De tal forma que me parece ser um tanto indelicado por parte desta Casa Legislativa protelar a concessão de uma medalha ou de um título a um brasileiro. Por isso, eu sugiro que prossiga e o plenário do soberano decida em grau de votação se aprova ou desaprova, mas eu sou favorável ao prosseguimento do projeto. Senhor presidente, a discussão... Senhores deputados, nós vamos deliberar o pedido de vistas. Na discussão do pedido de vista. Pedido de vistas.
Os senhores deputados que concordam com o pedido de vista do deputado Sinésio Campos... Na discussão, senhor presidente, pedido de vista? Na discussão, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, eu vou discutir aqui, deputado Sinésio, a vossa prerrogativa do pedido de vista. E vou aqui, já nesse meu pedido de vista, declarar meu voto em relação à matéria. Eu voto favorável à matéria, mas eu sou um defensor da prerrogativa de qualquer parlamentar, antes de votar, se cautelar com a vista. Mas sobre a matéria, eu voto favorável. Nada contra o homenageado. Mas em relação à prerrogativa de um deputado de pedir vista, eu sou favorável, porque é um direito dele de se acautelar. Então, senhor presidente, me posiciono sobre a matéria favorável ao projeto, mas defendo o pedido de vista do deputado Sinésio. Senhores deputados. Senhor presidente, eu queria saber se a gente vai só votar se vai ter ou não vista, ou se a gente vai ter defesa. Senhor presidente, eu não... Porque normalmente o pedido de vista é quando você quer questionar tecnicamente um projeto, ou talvez aperfeiçoá-lo, etc. Isso é um projeto simples, direto, é um título de cidadão que passou por todas as comissões. Então, eu queria que o deputado justificasse por que ele quer pedir vistas no projeto de título de cidadão. Senhor presidente, pedir de vista é tempestivo, é prerrogativa do parlamentar para me acautelar e, principalmente, o que eu estou vendo aqui são manifestações prematuras de um pedido de vista. Até porque, aqui sempre, quando se tratou de concessão de título, sempre se tem um encaminhamento coletivo. Eu quero me acautelar no que se diz respeito a essa concessão de título de cidadão. Entretanto, eu não estou aqui auferindo o meu voto, o que eu já vi algumas falas preliminares. Eu não estou auferindo, eu estou me reportando aqui o pedido de vista. Agora, depois que Vossa Excelência resguarda a minha prerrogativa, que é tempestivo, aí sim, se não for acatado pela maioria dos deputados, aí eu vou discutir a matéria. Vosso pedido de vistas está fundamentado, então, no acautelamento. É isso? Então, nós vamos deliberar o pedido de vistas do deputado Sinésio Campos. Quem concorda com o pedido do deputado Sinésio Campos, permaneça como está. Esclareça melhor o voto. É a favor do meu pedido de vista ou ao contrário? Nós temos 13 votos. Teve alguns deputados que não entenderam bem. Vossa Excelência tem que dizer o seguinte: quem é de acordo com o pedido de vista do deputado Sinésio, levanta o braço. Pronto. Ou então não levanta. Calma. Nós já contamos 13 votos contra o vosso pedido de vistas. Farei de novo da forma que Vossa Excelência deseja. Quem é a favor do pedido de vistas do deputado Sinésio Campos, permaneça como está. Desta vez contei 10. Vamos, por favor, levante a mão, os deputados. 8, 12 votos favoráveis, 12 votos contrários ao pedido de vistas. Empatou. Senhor presidente, por isso que eu peço acautelamento. Olha, nós nunca votamos uma matéria de título de cidadão que pudesse dividir o parlamento. Então, o que eu estou pedindo aqui é para cautelar. Senhores, um momento. Senhores. Presidente, mas se tem 12... Por favor. Se tem 12 contra o pedido de vista e o senhor não votou, por favor. Então tem 11 a favor do pedido de vista. Por favor, o deputado Carlinhos Bessa está ausente. Então, 12 a 11, a matéria segue em deliberação. Alguma discussão ainda dentro da matéria? Claro, para agora, discutir a matéria, agora deputado... que nós vamos discutir, eu vou para a tribuna agora.
Sessão deliberativa. Sessão deliberativa. Senhor presidente, senhores deputados, com todo o respeito que eu tenho à minha colega Alessandra Campelo, a deputada Joana Dark, o que eu nunca fui, nunca serei, é cínico e dissimulado. Eu tenho sempre uma posição clara no que se diz respeito às minhas votações. Quando eu pedi, deputado Pérez, acautelamento, exatamente o resultado do plenário demonstrou. É um plenário dividido no que se diz respeito à concessão de um título. Então, isto, na verdade, o acautelamento, deputado Wilker, que eu me reportei, exatamente diante deste cidadão que nós precisamos avaliar com muito critério. Eu coloco aqui alguns parâmetros no que se diz respeito à ação dele, criações aí de unidade de conservação, é alguém que tem uma relação muito grande com entidades não governamentais e que estão aí espraiados em todo o Estado. Então, eu me posicionei e que, na verdade, quando eu vi o resultado aqui do plenário, e é por isso que eu pedi, deputado Ferraz, por isso que eu pedi o pedido de vistas, para que, no desdobramento desta matéria, nós pudéssemos ter o acolhimento do plenário na sua plenitude. A maioria dos pedidos, deputado Dermilson, Vossa Excelência constatou, a maioria deles, na sua grande maioria de concessão de título de cidadão, nós votamos isso aí, como agora o Serafim acabou fazendo a defesa de um ministro, que na verdade não tem relação, eu na verdade desconheço, mas que na verdade é um encaminhamento que foi dado aqui de concessão que não deu problema nenhum. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que o parlamento, no que se diz respeito ao meu pedido de vista, deixou claro aqui, deixou cristalino, que a concessão do título de cidadão ao senhor Virgílio Viana não é consenso, não é unânime, e que, na verdade, a concessão, mesmo que seja votado, que vai ter que ser votado depois do meu pedido de vista, a concessão do título de cidadão, já demonstra que ele não tem o consenso e muito menos a unanimidade desta casa. É esse encaminhamento que eu coloco, deputado presidente Josué, quando eu pedi o acolhimento, na verdade, deputado Wilker, era para evitar isto. Querendo ou não, mesmo sendo aprovado, o meu pedido de vista já causou constrangimento a alguém que vai ter, pelos números aqui, pode até receber a concessão do título, mas já tem a ranhura de não ter o consenso do parlamento. Tenho dito. Discutir a matéria. Deputada Alessandra Campelo, Vossa Excelência discute. Deputada Alessandra, Vossa Excelência discute. E caso seja necessário... Ok, Vossa Excelência já então encaminha a matéria. Não, eu queria apenas pedir o apoio dos colegas nesse projeto. O doutor Virgílio Viana é alguém que tem um trabalho há muitos anos de dedicação ao Estado. Ele já foi secretário da SDS, que hoje é a atual Secretaria de Meio Ambiente. O Virgílio Viana, além de ter conhecimento, é alguém que divulga o nome do Amazonas em vários países. E, colegas, sem nenhum demérito a qualquer um outro título de cidadão, porque quando os colegas trazem título de cidadão para cá, muitas vezes eu voto favorável sem conhecer o histórico, por entender que se um parlamentar eleito pelo povo do Amazonas, sabendo das suas prerrogativas e dos pré-requisitos do título, traz um nome para esta casa aprovar, eu acredito que esse parlamentar estudou, leu, pesquisou ou tem amplo conhecimento do trabalho dessa pessoa. Doutor Virgílio Viana é alguém que discute e leva o nome do Amazonas e da Amazônia, inclusive, presidente, traz recursos de fora do país. Traz recursos de fora do país, não necessariamente do governo do Estado, de fora do país, para aplicar em diversos projetos. E, ultimamente, tem trabalhado também com as mulheres. O doutor Virgílio Viana, a deputada Terezinha, tem feito um trabalho voltado
para o empoderamento das mulheres ribeirinhas, das índias, que são mulheres que vivem à margem dos direitos que nós mulheres já temos dificuldade de usufruir aqui, morando na cidade. Com elas é muito mais difícil. Nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho junto com a FAZ, a ONU Mulheres. Além disso, também realizei um trabalho quando fui secretária de esporte com o Dr. Virgílio Viana, do qual resultou que atletas indígenas que eram bons em arco e flecha treinassem com arco olímpico e passassem a fazer parte, inclusive, da seleção brasileira. Nós temos uma índia amazonense que saiu de uma comunidade indígena do Rio Negro e hoje faz parte da seleção brasileira, mora no Rio de Janeiro e é atleta da seleção que vai disputar vaga nas Olimpíadas. Talvez a primeira mulher arqueira indígena do Brasil, quiçá do mundo, saia aqui do Amazonas através de um projeto iniciado também pela FAZ. Enfim, o doutor Virgílio Viana tem um currículo que, na minha opinião, cabe o título de cidadão, assim como muitos outros que vários colegas aqui, eu acredito que todos, já deram. Era o que eu tinha a dizer e a deputada Joana D'Arc também é autora desse título. Para discutir a matéria, a deputada autora da propositura, Joana D'Arc. Bom, eu respeito o direito de qualquer pessoa, qualquer parlamentar, não gostar de repente da outra, mas eu acho que o reconhecimento ele deve ser sempre justo. E por mais que algumas pessoas de repente não simpatizem com o nome do Virgílio Viana, mas é inegável a contribuição que ele tem dado para a Amazônia nos últimos anos. E não só um reconhecimento ao nome do Virgílio Viana, mas um reconhecimento também à Fundação Amazonas Sustentável. Reconhecimento a projetos que eu já peguei um barco, já peguei um avião, já fui ali na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, onde uma escola é mantida com recursos do fundo, que era mantido com recursos do Fundo Amazônia. E, por intermédio da FAZ, ali eu vejo o turismo sendo fomentado, a comunidade tendo geração de emprego e renda. Eu vejo ali o ensino escolar das crianças ribeirinhas. Só por isso, se ele não tivesse feito mais nada, só por isso já é um merecedor de receber o título de cidadão amazonense. Às vezes, a gente até questiona aqui, deputada Alessandra, eu sigo a mesma linha de se existe uma proposição feita por um colega, eu posso até, de repente, discordar com relação ao título. O máximo que eu vou fazer é me abster, porque eu entendo que se aquele parlamentar está propondo, é porque, para mim, pode não ser tão importante a contribuição daquela pessoa, mas, certamente, para aquele parlamentar autor da propositura, o é. Então, tendo em vista essa questão, tendo em vista o trabalho do Virgílio, o que ele leva daqui do nosso Amazonas para fora, tendo em vista também as últimas atividades que aconteceram, onde a Igreja Católica discutiu, através do Sínodo da Amazônia, que agora existe o pecado ambiental, considerando que as questões ambientais são importantes, discutindo a situação da Amazônia e levando para todos os lugares onde a Igreja Católica atua, e o Virgílio Viana foi intermediador disso, junto com a FAZ, eu reconheço que ele é sim merecedor, pode até ter gente que discorde, que não concorde, ou que não simpatize, mas é inegável a contribuição que ele tem dado ao nosso Estado, sobretudo para as causas ambientais. Por isso, eu queria pedir a sensibilidade dos colegas deputados e deputadas para que a gente vote favoravelmente, para que a gente não se utilize aqui, pela primeira vez no ano, de um mecanismo onde a gente está tentando reconhecer um trabalho e, de repente, uma pessoa é desmerecida porque tentou contribuir ou porque algum colega diverge ou não. Vamos parar para refletir quantos títulos de cidadão amazonense
a gente não já votou aqui e a pessoa não deu nem 10% da contribuição do Virgílio Viana, que está há muitos anos aqui no nosso estado, que comanda aí uma grande instituição, que gera emprego, que gera renda, que leva o nome da Amazônia e que por trás dele existem tantas outras pessoas, como, por exemplo, o nosso secretário de Meio Ambiente, o Eduardo Taveira. Ele veio da FAZ. Ele é uma semente ali que foi plantada ali na instituição. Então, que a gente possa reconhecer, porque senão daqui a pouco a gente começa a entrar no mérito e no demérito e fica até ruim a gente homenagear uma pessoa, conceder um título e, de repente, aqui no plenário a pessoa está sendo exposta, está sendo diminuída, porque tem alguma divergência política, ou do passado, ou partidária. Até, por exemplo, se tivesse um título para o Lula, para o Luiz Inácio Lula da Silva aqui, se eu discordasse ou concordasse, mas um colega fez alguma proposição, ou para o Bolsonaro também, o máximo que eu iria fazer é me abster, mas eu não ia entrar no mérito partidário e político, porque eu acho que isso é a democracia. Então, que a gente respeite as pessoas das quais a gente faz as proposituras aqui, respeitando também os deputados e deputadas autores. Muito obrigada. Para discutir a matéria, deputado Saulo Viana. Presidente, eu encaminho a votação favorável. Eu, particularmente, conheci um dos trabalhos da FAZ, ao qual o senhor Virgílio Viana, que é Viana de sobrenome, mas não é meu parente, mas que fui na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, conheci o trabalho o qual a FAZ desenvolve lá, inclusive gerando renda para as pessoas que moram naquela comunidade. E assim como essa, tem diversas outras unidades de conservação que a FAZ, através do Virgílio Viana, administra, ajuda, incentiva. O Virgílio Viana foi também responsável, na época ainda, como secretário do Meio Ambiente, por um trabalho que levou o nome do Amazonas, principalmente, para o mundo todo. E aqui a gente pode citar, por exemplo, na época, o governador do estado, não lembro agora, o Arnold Schwarzenegger, foi um dos que veio até o Amazonas, enfim, e teve todo um trabalho em torno do nome do Amazonas, e eu voto favorável. Eu respeito a opinião dos colegas. A gente aqui, o parlamento é uma casa de discussões e nem todo mundo tem a mesma opinião, mas eu particularmente voto a favor e peço encaminhamento para que os outros colegas também, né, que não tem, que entende, que conhece o trabalho, que vote a favor. A gente não fique discutindo aqui o mérito, que acho que, como a deputada Joana falou, é até deselegante com a pessoa que recebeu aí, está recebendo a indicação para receber um título de cidadão amazonense. Discutir a matéria, deputado Belarmino Lins. Senhor presidente, conforme me manifestei preliminarmente, na condição de líder do PP, eu entendo que essa propositura da concessão do título atende exatamente ao pressuposto da prestação de serviço de um brasileiro ao meio ambiente no Amazonas. A Fundação Amazônia Sustentável Amazonense, a FAZ, foi instituída no governo do Dr. Eduardo Braga. E com o Virgílio Viana foi também instituído o Bolsa Floresta. Até hoje vem sendo mantida essa Bolsa Floresta, uma forma de incentivar aqueles nossos irmãozinhos que habitam os beiradões perdidos do interior do Amazonas, uma chama acesa, nos lugares tão distantes, muitas vezes onde a luz, além da luz do sol e da lua, a luz dos vagalumes, está lá um caboclo, um amazônida. E sem dúvida, o Virgílio tem uma folha de serviço prestado ao Amazonas ao longo, eu diria, de 15, 20 anos, como presidente da Fundação. E eu acho meritório a propositura, eu voto favorável e sugiro aos meus companheiros de bancada progressista que sigam o exemplo do mais velho, votando sim pela concessão do título de cidadão do Amazonas ao Virgílio Viana, em homenagem aos nossos irmãozinhos do interior que vivem aí a depender da mão estendida do poder público. É a minha posição.
Senhores deputados, nós vamos entrar na fase de votação. Eu quero explicar para que fique de forma muito transparente. De acordo com o regimento, o presidente da Casa, ele tem a opção de não votar. Não vota sim, vota não e nem se abstém. Ele tem a opção de não votar. Então, o meu registro nesse momento é que eu não vou votar essa matéria. Nós vamos agora entrar na fase de votação. Senhores deputados que concordam com a matéria, permaneçam como estão. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Voto contrário do deputado Dermilson Chagas, deputado Augusto Ferraz, voto contrário do deputado Sinésio Campos. A matéria está aprovada com os demais votos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Não sobre nada a ver com a matéria que eu votei favorável. Quero só informar esta Casa que, nesse exato momento, eu e o deputado Dermilson oficializamos no protocolo da presidência e, no geral, o pedido de impeachment do governador e o vice-governador para a devida apreciação nessa Casa, senhor presidente. Senhores deputados, são 2 horas em ponto, 14 horas. Eu gostaria de conceder aos servidores da Casa, principalmente os servidores que estão trabalhando durante a nossa reunião, conceder agora um intervalo de almoço e convido os demais deputados para uma reunião na sala da presidência. A reunião está suspensa por 30 minutos. 30 minutos é tempo suficiente para que todos possam almoçar. A reunião está suspensa. Presidente, o almoço é na sala da presidência? O almoço dos servidores é por conta de cada um. Falar em almoço, senhores deputados, eu quero dar uma boa notícia. Logo mais, no nosso retorno, nós vamos aprovar aqui em plenário o ticket extra para os servidores desta Casa, no valor de R$ 1.400, devidamente assinado por todos os 10 membros da mesa, e que a partir de janeiro de 2020, o ticket vai, de acordo com o histórico desta Casa, e o deputado Belarmino Lins, que instituiu, vamos aumentar o ticket por valor de R$ 1.500 a partir de janeiro. E o relator desta matéria é o deputado Belarmino Lins, em razão pelo seu desempenho à frente deste poder. Eu aceito a relatoria da matéria por entender que se reveste de interesse coletivo de todos os funcionários, mesmo não beneficiando os deputados, porque nós não precisamos, mas os funcionários, sim, eu aceito essa designação de Vossa Excelência. Agora, eu tive um problema de ruídos aqui no plenário, é 2.500. Janeiro, 1.500. E o extra será pago dia 27. Dia 27, entre o Natal e o Ano Novo. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto 99.6 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Você pode acompanhar agora as nossas transmissões ao vivo pelos canais do Poder Legislativo nas redes sociais. Instagram, YouTube e Face. Nosso endereço eletrônico é @assembleiaam. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia, na arte de informar.